Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim falar de um tema um pouco polêmico, porém nem tanto, mas eu acredito que algumas pessoas vão se interessar. Eu vou falar sobre o dia em que eu escolhi ser gay. Ele é viado, ele é bichinha e também ele é gay. Sim, pessoal, eu vim falar pra vocês o exato dia em que eu acordei e decidi que eu queria dar o meu. Tá, gente, brincadeira, porém nem tanto. Mas enfim, sejam muito bem-vindos ao canal Liberdade. Eu sou o Lee. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre uma questão que acredito que muitas das pessoas perguntam pra vocês no dia a dia, que é como a gente se descobriu gay. Então, se você tá aqui achando que ainda é uma escolha ou alguma coisa do tipo, esse vídeo aqui não é pra você. Mas se você tem dúvida em questão, por exemplo, em que momento eu soube que era gay, em que momento eu decidi me assumir, então esse vídeo é pra você que tem essas dúvidas, que quer entender um pouquinho mais da nossa vida, como funciona. Bom, primeiramente, antes de começar a falar, eu queria deixar claro que a gente não fala opção sexual, a gente fala orientação sexual. Então, se você vê uma pessoa falando que é uma escolha, uma opção sexual, não, corrige. É orientação sexual. Orientação sexual é um desejo ou inclinação ou como uma pessoa se atrai perante a outra de maneira afetiva. E uma coisa que muita gente também não sabe é que desde 1993 a CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, deixou de tratar a homossexualidade como uma doença. E aí também deixado de ser homossexualismo com o sufixo ismo, que é de doença, para homossexualidade. E foi em 1999 que psicólogos foram obrigados a parar de submeter pessoas a práticas de conversão e cura LGBT. Bom, apesar então de uma grande história, luta e tal, é relativamente pouco tempo em que a gente conquistou esses direitos. Bom, e para responder a pergunta que muita gente tem, que é quando a gente descobriu, que a gente percebeu que a gente é, no meu caso, gay, né? Eu vou começar bem lá da infância. Quando a gente começa a crescer lá pelos nossos 5, 6 anos de idade, quando a gente mais começa a manifestar aqueles trejeitos, né? O que muita gente chama de criança viada. Que a gente começa a dançar, a fazer um bereguedê lá, uma coisa de criança, né? Uma coisa assim, bem... Penetração difícil. A gente manifesta alguns trejeitos já na infância, a gente já tem uns questionamentos, umas inclinações diferentes. E isso acontece lá pelos 7, 8, 9 anos. Porém, é bem ali que o bullying começa, tanto dentro de casa, tanto na escola, porque ali os pais já começam a não deixar a gente se expressar. Eu mesmo adorava brincar de boneca com as minhas primas e ninguém deixava. Porém, também eu não tinha outras crianças para brincar. Então, acaba que às vezes eles cediam, mas eles sabiam que não era aquilo que eles queriam para mim. E também na escola, por eu não querer jogar futebol, sempre estar mais com as meninas queimado, na peteca, os meninos já começavam a me zoar. E é interessante já anotar isso desde criança, de a gente não ter uma educação que mostre que apesar do colega ser diferente, ele merece ser respeitado. Bom, então começa a chegar a adolescência e eu vou conseguir responder a pergunta que vocês têm agora, que é quando a gente começou a se descobrir. Eu costumo responder sempre da mesma maneira para todas as pessoas que me perguntam, que têm essa curiosidade, que quando a gente completa lá pelos nossos 11 a 13, 14 anos, é quando você começa a ter um crush na escola e você começa a gostar de uma pessoa, correto? E é muito simples pra você, você começa a ter um crush no menininho bonito da sala e ou na menininha bonita da sala. É um crush mais ou menos assim, você quer estar perto dela e tal, enfim, é a época também que muitas pessoas já começam meio que a perder o bebê, pelo menos a maioria delas, né, que o que eu mais vejo é o pessoal LGBT falar que não perdeu o bebê até tipo 18, 17 anos. O que é mais ou menos no meu caso, porque eu perdi o meu bebê com um garoto com 15 anos, mas eu fui totalmente inconsequente. Até porque na minha escola não tinha muito pessoal assumido, então isso era uma coisa muito nova. Era raro você ver alguém que se assumisse, e como eu moro em cidade pequena, até então eu nunca tinha visto um outro gay na escola que fosse realmente assumido, sabe? Você percebe que começa esse desejo mais natural por uma menina ou por um menino, e ao mesmo tempo pra gente, que a gente começa a ver os meninos com olhos diferentes, no meu caso, né, meninos, e a gente naturalmente desenvolve a atração mais sexual, né, aquela atração que você tem vontade de beijar, tocar e futuramente fazer os berenguedê da vida, né? Parecia.
O problema é que esse processo é um pouco mais lento pra gente, porque a gente tem que descobrir muitas das coisas na marra, porque não tem ninguém para explicar pra gente, não tem ninguém para vir conversar com a gente. Bom, as pessoas começam a questionar a gente o tempo todo sobre o que a gente é e quer que a gente dê uma resposta para ela, que inclusive a gente passa a achar que gay é uma coisa ruim, às vezes até voltando na parte da infância, sem saber o que é gay direito. A gente acha que é gostar de homem e que gostar de homem é errado. Então você começa a reprimir esse sentimento porque você não quer ser diferente. E você quer ser igual a todo mundo. É um sentimento muito chato de você ter que se assumir e não ser aceito, seja para a família, seja para os colegas. Então é na adolescência, onde a gente está com os nervos à flor da pele, a gente está se descobrindo, tem um monte de pressão sobre estudos, sobre quem você vai ser na vida, o que você quer se tornar. Isso é difícil para um adolescente hétero descobrir muita coisa do mundo, quem ele é, o que ele gosta e descobrir várias coisas. Imagina para um adolescente LGBT, que ainda tem que se privar de basicamente até toda a família, que tem que se privar muitas vezes de contar muita coisa ou perguntar muita coisa para os amigos e de sobreviver aquilo tudo. E é por isso que a gente vê tanto adolescente aí LGBT desenvolvendo depressão, ansiedade, uma série de outros problemas, justamente porque não tem como colocar isso para fora. Então internaliza isso tudo e acaba se matando por dentro, basicamente. Agora eu queria comentar um pouquinho para vocês só a parte da gente ser um adulto LGBT, que não basta a gente ter que passar por isso tudo na infância, na adolescência. Chega no momento que a gente é adulto, que é difícil pra gente arrumar até emprego. Eu ouvi isso em um lugar e eu acredito que é verdade, que a gente tem que trabalhar 2 vezes mais pra gente ser reconhecido. Aconteceu isso no meu trabalho, que quando eu entrei, eu tava no meio de muito homem. Então eu tinha que trabalhar que nem homem, digamos assim. Só que era pegar no pesado e tal, e pelo meu jeito afeminado, as pessoas sempre olhavam diferentes pra mim, porque eu parecia muito frágil. Eu era bem mais magrinho do que eu sou hoje, então eu passava essa ideia de que eu não aguentava muita coisa. Então eu sinto que para eu conseguir um emprego, né, porque eu precisava sobreviver basicamente, eu tive que trabalhar muito mais do que pessoas que estavam lá, que não tinham que provar nada, elas simplesmente tinham que fazer o básico. Eu tinha que fazer o básico e me esforçar para que eu fosse, no mínimo, chegar ao nível deles para eu poder ser reconhecido e não ser mandado embora quando houvesse algum tipo de corte. É difícil para as pessoas ignorarem o fato da nossa sexualidade, da nossa orientação. É difícil para as pessoas enxergarem ali um funcionário que tem capacitação para desenvolver, né, a sua função e ignorar o fato de que não importa como a gente se expresse ou como a gente a gente dá conta do recado. Isso foi um fato que aconteceu comigo, porque eu já passei lá por vários gerentes, por várias pessoas encarregadas e tal. E uma coisa que eu ouvi de todos eles é que eles achavam que eu não ia dar conta. O que eu também muito ouvi é que eu trabalhava muito mais do que muito homem lá. E eu fico me perguntando às vezes, isso deveria soar mais como um elogio ou como uma ofensa? Porque eu trabalhar mais que os homens, né? Mais que os homens, deveria ser, nossa, tipo um gay trabalhando mais que os homens. Porém, eu me identifico como homem e eu ser gay não interfere em nada no meu serviço, sabe? E o que eu faço fora dali não interfere. Ali eu sou um funcionário como qualquer um para desenvolver a minha função. Então, se você for, né, chefe de alguma empresa, contrate as pessoas para designar funções, sabe? Não pelo que ela é lá fora. O que ela é lá fora, esse é o problema dela. Mas enfim, pessoal, acho que deu para vocês entenderem, basicamente, né, como funciona a vida de um LGBT. Eu acredito também que tudo é muita falta de informação. A gente tem que ter muita paciência também, porque quando as pessoas vêm perguntar pra gente que elas têm dúvida, a gente tem que estar disposto a explicar para elas de uma forma bem didática, digamos assim, que é uma coisa muito natural. Mas enfim, se você gostou do tema, deixa o seu like, comenta se você gostou, se você se identifica, se você tem mais dúvidas, né? Se você gostaria de ver mais temas sobre isso. Compartilha também com aquela pessoa que te faz essas perguntas, ou você acha que possa ter esse tipo de pergunta, para que ela possa entender um pouco mais da gente. Se inscreve no canal, né? Eu vou estar sempre postando vídeos sobre esse tipo de tema e tal, que parece que é a militância, mas é uma militância mais descontraída, pelo menos. Um beijão. Até mais. Penetração difícil.